todos de cara, e um Dom Fernando mais diplomático e mais sóbrio, ela se calhar teve ali os momentos de hesitação e não se importaria nada que Dom Fernando se calhar fosse um bocadinho, aos olhos dela, imagino eu, seria mais másculo neste sentido, mais guerreiro. Como foi a rainha? Quantos filhos ela teve? Como era a educação que ela deu para os filhos? E quais filhos depois dela se tornaram reis? Ela tem muitos filhos, morre no parto do 11º filho, mas depois mais tarde alguns vão, acho que são três, que são 2 nado mortos e o terceiro com quem ela morre também é nado morto. Portanto, mas ela persiste em ser mãe, ela é mesmo uma mãe de vocação. Tanto que há uma carta que eu acho muito engraçada, em que a Rainha Vitória anuncia que vai casar com o Príncipe Alberto, e a Dona Maria dá-lhe imensos, manda-lhe os parabéns e diz-lhe: espero que Deus vos dê rapidamente muitos filhos. E a Rainha Dona Vitória escreve a dizer: mas eu não queria filhos para já, não me desejo uma coisa dessas. E a Rainha Dona Maria, aquilo faz-lhe uma confusão, ela é uma mulher natureza, não é? Aquela ideia de não ter filhos deve-lhe fazer imensa confusão. Então escreve a dizer: não, eu desejo-te filhos. E a outra diz: não, deixa-me lá viver um tempo com o Alberto sem filhos. E ela remata com esta frase que eu adoro: então desejo todas as felicidades possíveis a um casal que não tem filhos. Portanto, ela tem sempre a última palavra. E de facto, pois a Rainha Vitória, coitada, eu acho que a Rainha Vitória vai ter filhos, e eu interpreto, isto é uma interpretação muito pessoal, mas é uma interpretação de que tem depressões pós-parto, o que nós hoje chamaríamos de depressão pós-parto. A seguir fica muito deprimida, sem energia, os partos para ela são um pavor, e a Dona Maria vai tendo filhos e pouco tempo depois, dias depois, está de pé, levantada e a tratar da sua vida, e portanto não tem muita paciência para o que ela imagina que são as fantasias psicológicas da Prima Vitória. Mas isto para dizer que ela, de facto, eu acho que é uma mãe muito próxima. Os filhos mais velhos dela, ela vai ter logo um rapaz, portanto vai ter Dom Pedro, e depois a seguir um filho chamado Dom Luís. No futuro, este Dom Pedro vai ser rei, quando ela morre muito cedo, vai ser rei. É um príncipe muito preparado, foi preparado primeiro por um tutor alemão que tinha sido o tutor do próprio pai dele, portanto do próprio Dom Fernando, e a certa altura até há um grande, na opinião pública e na opinião, que tem medo que o príncipe fala alemão antes de falar português, e o preceptor acaba por ser afastado, mas Dona Maria mantém-se sempre muito leal ao preceptor, mas acaba por ter que ser afastado. E depois Dom Pedro vai fazer viagens, vai visitar a Inglaterra, vai ser posto um bocadinho sobre a alçada da Rainha Vitória e do Príncipe Alberto, e chegou a ser príncipe, chegou a casar, mas infelizmente morreu. E depois sucedeu-lhe o segundo filho, a quem a Dona Maria chamava Lipipi, e chamavam Dom Luís, que é um outro temperamento diferente, era um rei mais artista como o pai, mas que depois vai ser rei. Destes filhos, muitos vão morrer de doenças, mas as filhas vão casar, 2 filhas vão casar fora de Portugal, e pronto. Bom, aí isso ela já teve os filhos e agora vai começar todo aquele samba da política. Como se procedeu a restauração da Carta Constitucional de 26 e em 42? Eu sinceramente não me lembro dos detalhes todos. Lembro-me sempre das descrições de como Dona Maria à meia da noite foi levada pelos soldados
para ir jurar uma carta que ela não acreditava e como ela garantiu que essa humilhação seria paga. Mas eu não sou capaz de ter os detalhes para isso já. Bom, e aí, que mais, Dimas? Artes e educação no reinado dela, ela fez... Isso acho que foi uma grande prioridade, a relação dela com a madrasta, né? A relação dela com a relação com a Amélia é uma relação que, no fundo, Dona Maria acaba por afastá-la, a ela e à meia-irmã, do seu convívio diário. No entanto, nós sabemos que no momento da morte de Dona Maria, Dona Amélia, a madrasta, está ao lado dela. E a madrasta está ao lado dela e inclusive troca depois cartas com a Rainha Dona Vitória com a descrição da morte da enteada. E por isso eu acho que é uma relação não muito pacífica, mas no fundo, nos momentos de dificuldade, acho que essa ligação fica. E os ganhos, né, para Portugal, quais foram as marcas políticas e sociais mais importantes do reinado da Dona Maria? Eu acho que em termos da ligação com o Brasil, nós depois percebemos que tanto depois com a irmã dela, que também vem, a Mana Chica, que também vem do Brasil e que também casa com um príncipe francês, e nós percebemos que ela tem este prazer enorme em receber a Mana Chica e em manter. Ela mantém-se muito próxima sempre da história do Brasil e inclusivamente, como há pouco dizia, vai trocando sempre cartas com o seu irmão, Dom Pedro, que é entretanto imperador, e mesmo quando há toda a ideia da construção dos jardins, tanto das necessidades como da pena, ela troca muita informação sobre isto e pede plantas, pede ao irmão que lhe envie plantas, etc. E plantas de plantar. E portanto eu acho que é essa a ligação. Em termos de arte, eu acho que ela está absolutamente ligada à obra extraordinária que Dom Fernando vai fazer. E, portanto, mas eu diria que não era uma prioridade na vida dela. Temos o Teatro Dona Maria II, em nome dela, e ela estará ligada, mas pelo menos o meu enfoque não foi muito nessa área. E o que levou você a escrever a história da vida da Dona Maria II? Eu encontrei, para além de ter algum fascínio desde sempre, confesso que de facto não conhecia em quase todas as rainhas que tenho escrito, e já são 7, eu acho que tanto eu como a maioria dos portugueses conhecem apenas um mito ou um detalhe associado à rainha. E portanto, descobri, o meu primeiro livro foi da Ana Filipa de Lencastre, fui descobrindo que esses mitos ou essas pequenas histórias são só uma migalhinha do que foi a vida daquelas mulheres. E portanto, quando encontrei, houve uns livros chamados Os Documentos de Windsor, que foi uma recolha dos documentos do reinado de Dona Maria e depois de Dom Pedro, feito por um homem extraordinário chamado Anderson Leitão, e que publicou em 2 livros as cartas e os documentos. E eu, quando encontrei estas cartas e estes documentos, era absolutamente irresistível. Encontrei no sentido de não os fui descobrir a um arquivo. Quando passei pelo livro e encontrei, achei tão extraordinária que achei que tinha que as conhecer melhor. Quem mais, Dimas, quer perguntar alguma coisa? Como é que você vê, Isabel, tanto para o Brasil como para Portugal, a importância hoje, né, século XXI, uma análise da importância da figura da Rainha Dona Maria II para esses 2 países?
Eu acho que nós, quanto mais percebemos as nossas raízes, quanto mais percebemos de onde é que vimos e o que fizeram os nossos antepassados, mais percebemos aquilo que somos hoje. Acho que não podemos trabalhar o futuro sem conhecer o passado. Não é ficar preso ao passado. Há muitas pessoas que ficam a olhar para trás com uma nostalgia dos tempos que nunca foram, que ainda por cima normalmente romantizam o passado e depois imaginam que seria extraordinário. Aliás, não sei se reencarnam sempre como um personagem da história, passado glorioso sempre. E acho que nenhum de nós queria viver provavelmente nesta época, com todas as dificuldades. Não queríamos morrer do parto, não queríamos ver os nossos filhos morrer de doenças que não os podíamos salvar, mas é na força com que as pessoas enfrentaram os obstáculos que tinham, que eu acho que nós devemos ir beber muito da força para enfrentarmos agora os obstáculos que vamos tendo. E o que acontece é que Dona Maria e Dom Pedro o Dom Pedro pai e depois Dona Maria, são um exemplo de coragem e de entrega a uma ideia. São pessoas que, mais do que pensar neles próprios, pensaram no sentido que as coisas faziam. E para Dom Pedro fez sentido que o Brasil não fosse uma colónia de Portugal. Ele aparentemente não teria assim grande coisa a ganhar entre ser rei de 2 sítios ou imperador apenas de um. Portanto, subjacente a isto e a tudo o que nós possamos dizer mais folclórico ou menos folclórico, há uma ideia de nação, há uma ideia de relação com outro país, há uma ideia de independência, há uma ideia de um destino para um território. E, portanto, eu acho que Dom Pedro é uma personagem extraordinária nesse sentido. E depois vemos em Dona Maria a mesma determinação. Ela, de facto, está disposta a tudo por um reino. Ela está disposta a dar, inclusivamente, a sua vida por isso. E, portanto, nós temos às vezes uma ideia da monarquia ou dos reis como pessoas como ainda hoje, fazem viagens, ou são ricos, ou têm joias, ou têm tiaras, e não percebemos que a essência neste caso da monarquia era de serviço. Nós temos o poder para servir. Claro que cada um servirá melhor ou pior. Dona Maria terá feito imensos erros nas suas decisões políticas, mas a verdade é que ela se entregou a servir. E eu acho que isso é uma lição muito importante. E é uma lição muito importante de como, apesar de todos os momentos conturbados, ela conseguiu que Portugal se tornasse uma democracia, uma monarquia constitucional. Começa ali o princípio de uma monarquia constitucional, contra uma monarquia absolutista que já não fazia sentido em mais lado nenhum e que já não existia. Portanto, ela, com todas as dificuldades, ela é portadora de uma boa nova. Eu acho, como portuguesa, para mim, agradeço que a monarquia tenha sido constitucional, que a democracia e as eleições com mais dificuldade ao princípio, que a força estivesse nos representantes do povo para poderem tomar decisões. Nós sabemos que não era hoje, não é a democracia que temos hoje, mas estão ali as sementes daquilo que foi, do que é hoje a nossa democracia. E, portanto, para o pessimismo, para vencermos o pessimismo quando olhamos, Portugal e o Brasil já enfrentaram dificuldades muito grandes e superaram-nas, e portanto é inspirador, e depois também é de gratidão. Eu acho que nós, quando olhamos para trás, nós tendemos a ser, se calhar mesmo, e não estou a dizer que é os mais novos, acho que a minha geração também, assim um bocadinho etnocêntricos, tudo começou connosco, só nós é que as ideias brilhantes só começaram agora, a ciência é agora que é, a medicina agora que é, e nós se calhar temos que ser mais humildes, perceber que, como dizia o Carlos Fiolhais, que é um cientista, todos nos pomos aos ombros
cada vez, cada geração que passa, nos pomos aos ombros do próximo para chegarmos mais alto e mais longe. E, portanto, nesse sentido, eu acho que a gratidão é um sentimento que nos torna mais tolerantes, mas também mais felizes, mais capazes de gozar o nosso bocadinho da vida que nos calhou, como qualquer coisa que herdamos, que honramos e que temos que melhorar para transmitir. Ok. Só mais uma coisa que eu queria saber. A morte de Dona Maria pegou o país de surpresa, né? Qual foi a reação do país, dos súditos da rainha com essa morte prematura e essa relação povo, filhos, marido? Como é que foi isso? Eu acho que a morte era inesperada do ponto de vista do povo. Do ponto de vista da Rainha Vitória, por exemplo, ela avisa carta sobre carta a Dona Maria que não volta a engravidar, porque nitidamente a Rainha Dona Maria tem uma diabetes, o que nós hoje sabemos. Ela ficou gordíssima. Quando nós vemos aquelas imagens dela tão bonita aos 9 anos, com os seus olhos azuis, os seus caracóis, e vemos depois os retratos que a Rainha Vitória manda a Portugal um pintor para pintar como eles chamavam, as semelhanças, as likenesses das pessoas para as levar, e vemos uma rainha já disforme e que continua de uma forma compulsiva a comer e a comer doces. Há ali hoje em dia um distúrbio, classificaríamos de um distúrbio alimentar. Portanto, ela de facto recusa-se a aceitar as limitações. A Dona Maria vai tentar estas gravidezes todas de uma forma um bocadinho, não sei se a palavra é muito dura, mas suicida de certa maneira. Portanto, quando ela morre, Dona Vitória está à espera que ela morra, ou tem muito, muito medo que ela morra. E provavelmente as pessoas próximas, a descrição, com certeza já viram a descrição do parto feito por uma das damas dela, é uma coisa de um sofrimento insuportável, e como ela consegue com uma força e um salve-se o bebê, salve-se a criança, e suportar aquele sofrimento completamente horrível, e que nós hoje pensamos que provavelmente os médicos que estavam, eles ainda mandam vir 2 médicos, Magalhães Coutinho e um outro médico, para tentar vir salvá-la, e nós hoje olhamos e pensamos que se calhar os médicos da corte eram antiquados mesmo em relação aos bons médicos que haveria aqui na altura. E portanto, nesse sentido, eu acho que provavelmente dentro da corte se sabia que era iminente, se ela continuasse a correr este risco, seria iminente que acontecesse alguma fatalidade. Em termos do país, eu acho que para o país foi um choque. A Dona Maria é uma rainha que se aproxima muito das pessoas, é uma rainha que desce ao passeio público, como se chamava. Ela vai ali para o pé do Rossio, quando começa a Avenida Liberdade, e ela senta-se cá fora, como se senta no Jardim da Estrela, a fazer crochê com os filhos à volta. Ou seja, é uma rainha que sai do palácio, é uma rainha que não é preciso ser membro da corte para a ver, é uma rainha que atravessa o país. É outra coisa que temos que dizer. Estes reis começam o comboio, começam as digressões, ao contrário de rainhas anteriores a elas, não muito para trás, mas talvez nas décadas anteriores, ela vai percorrer o país de norte a sul. E por isso as pessoas conhecem-na. E é uma figura de mãe, e é uma figura de... Portanto, eu acho que a empatia das pessoas com uma mãe que morre e deixa filhos pequenos é muito forte. E depois também é a insegurança do futuro, porque nós estamos a falar de um país que já, como falamos, teve tantas complicações, e agora de repente temos um rei que é uma criança. Um futuro rei que é uma criança, e temos um artista, temos um rei artista que vai ser regente
por ele. Portanto, isto de certeza que marcou o sentir popular, e de facto o enterro de Dona Maria é um momento de grande emoção e comoção, inclusive trazendo cá pessoas dos outros representantes dos outros países, etc. Dom Fernando depois é regente, depois há esperança em Dom Pedro, mas quer dizer, estamos a falar de um país que não tem as suas instituições, embora mais, não tem as suas instituições tão sólidas que possam, por assim dizer, correr sem esta figura. É verdade que estamos numa monarquia constitucional, há eleições, há tudo isso, mas esta figura tutelar desapareceu, não é? E é engraçado que às vezes fico pensando, paralelo a tudo isso, que destino trágico da Duquesa de Bragança, que perde o marido, perde a única filha, deixa os enteados no Brasil e perde a enteada Maria. Que vida triste e tão jovem, né? Sim, tão e jovem. tão bonita. Linda, linda. E não se davam muito bem, né? Porque pois, Dona Maria... não, e mais ainda, que quando ela chega ao Brasil, quando Dona Amélia chega ao Brasil, os mais pequeninos, nomeadamente Dom Pedro, são bebés, portanto, ela afeiçoa-se e liga-se aos mais pequeninos, aos filhos mais novos de Dom Pedro, como mãe. Portanto, ainda por cima é uma mulher que não teve ainda filhos biológicos, portanto, ela entrega-se, de facto, sabemos, àqueles meninos. E de repente ter um marido que diz, olha, agora vamos embora daqui e vamos deixá-los a dormir, eu acho que isto é um choque de facto muito forte. Depois vem para a França, é ela própria mãe, e depois tem uma tragédia porque acaba por perder a sua própria filha que morre, não é? Eu não sei o suficiente sobre a vida dela, é uma boa ideia, é um bom livro, mas a verdade é que a vida me tem ensinado e este estudo da história, que nós temos muitas vezes que encarar os personagens sempre no seu contexto. E as expectativas das pessoas não eram as mesmas que são hoje. E, portanto, se calhar as expectativas dela de ser viúva ou de perder um filho, embora trágicas, não são nada que ela não visse acontecer a outras mulheres que estavam com elas. Mas eu não sei muito mais sobre ela. Te agradeço. O Dimas deve saber. Mas eu Adoro a Imperatriz Dona Amélia. Sim. Ela, e aqui também, Dona Estefânia. Sim. Também outra tragédia, né? Sim, mas Dona Estefânia é de ópera mesmo, não é? Entra em cena e morre, um amor que nem sequer se sabe se aquele casamento foi consumado entre o Dom Pedro e ela, mas que tem um amor louco um pelo outro e que depois morrem os dois, quer dizer, é ópera, é trágico mesmo. É uma ópera, né? Sim, bonito até. E ela é muito bonita, né? Os retratos dela, linda, Dona Estefânia. Sim. Tem um hospital aqui, né? O Hospital Dona Estefânia, né? Então tem que fazer a Duquesa de Bragança, viu, Isabel? Não, que seria fabuloso. Pois é. Foi a única que peitou a Marquesa de Santos. Então, obrigadíssima. Obrigada. Desculpa lá essa parte da Constituição e tal, mas eu não me atrevia a estar a falar. Tá ótimo, a gente já foi o livro todo. Muitos outros livros e era para falhar. Não, mas que são essas coisas do detalhe. A gente foi o livro todo. Sim, né? A gente foi do fantástico. Nascimento à morte. Tá ótimo, foi maravilhoso. Isabel, você autoriza o uso da sua imagem? Tá bem, mas vamos dando notícias. Vamos dando notícias. Fico muito curiosa. Vou te pedir uma amizade lá e já pedi. Está bem. Mas vão escrevendo, vão dizendo onde estão. Se forem assim, terá a pena ou ao Palácio